Palavra de Deus lá no profeta Abacuque, capítulo 3, o versículo 17. Deixa eu ler esse contexto inteiro aqui, do 16 até o finalzinho aqui do texto. A minha Bíblia, que é essa versão King James, a partir do verso 16, mas aí todas as Bíblias, ou na maioria das Bíblias, há um título em cima de algumas estrofes de versículos. E nessa minha Bíblia aqui, o autor ele coloca assim: conclusão, fé em Deus Salvador. Fé em Deus Salvador. O verso 16 diz assim: assim que ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Aí o versículo que, na grande maioria das vezes, nós todos já sabemos desse versículo, que é o versículo 17, quando ele expressa tudo isso. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimentos, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos. Eu peguei uma palavrinha desse texto. Eu estava na semana, e de repente veio esse texto. Eu queria ter falado ele domingo passado, mas aí domingo passado houve uma outra palavra para a gente no culto de ceia. Mas o profeta Abacuque já estava no meu coração, mas aí veio um start dessa palavra, ainda que. E eu gostaria de iniciar essa fala minha com duas perguntas para nós hoje aqui, para você que está aqui, para você que está nos acompanhando também, esse culto de louvor e adoração a Deus. E a primeira pergunta é: como têm sido os seus dias nesse tempo? Percebe que as coisas mudaram muito. De março para cá, as coisas mudaram. Digamos que ela deu uma volta de 360 graus, é isso mesmo? 360, né? Que faz a volta inteira, né? Mudou tudo. Mudou todo o contexto nosso. A nossa vida mudou. E eu não sei se a gente vai voltar como era antes. Por isso a pergunta: como tem sido os seus dias nesse tempo? Talvez vai chegar dias lá na frente que a gente vai falar assim, talvez naquelas rodinhas de conversa, sabe? Aquelas conversinhas que a gente tem, ou numa mesa de café, de almoço, de jantar, numa pizza, enfim, que vai voltar isso daqui a pouco, aqueles encontros em restaurantes. Mas a gente de repente vai naquela conversa dizer assim: ai, que saudade daqueles cultos. Não é um saudosismo, tá? Não quero dizer negócio de saudosismo, não vem negócio de saudosismo não. Mas o que eu quero dizer é que a nossa vida, ela talvez não volte mais a ser como ela era antes. Percebe isso? Por isso a pergunta: como tem sido os seus dias nesse tempo? Uma outra: o que você tem feito de diferente para mudar essa realidade? Duas perguntas para nossa cacholinha aqui. O que você tem feito? Que atitude você tem tomado nesses dias? Você tem se conformado diante do fato, da realidade que está acontecendo? E ninguém está dizendo aqui que não está acontecendo nada. Está acontecendo sim.
Mas o que nós, o que você, o que eu temos feito de diferente para mudar esta realidade nesses dias atuais? Ou nós estamos simplesmente desconsiderando tudo isso que está acontecendo e estamos indo naquela música, sabe aquela famosa música Miserável? Vida leva eu, como é que é? Leva a vida leva eu. Deixa a vida me levar. Ó, gente, só estava testando vocês. Deixa a vida me levar. A vida leva eu. Nós estamos cantando. Deixa a vida me levar. Vida leva. Olha, quem falou? Essa é uma música miserável. Se ouvirem, vai me processar depois na internet. Mas nós não deixamos a vida me levar, a vida leva eu. Quem falou isso? Nossa vida está na direção de Deus, no controle de Deus. Amém? Então o que nós temos feito de diferente para mudar esta realidade nesses dias? Nesses dias, hoje. E hoje é dia de mudança. Hoje é dia de você começar a fazer algo diferente. Amém? Para quem tem o seu pai, hoje é um bom dia de você chegar no seu pai, dar um abraço e um aconchego nele, e um cheiro no pescoço dele, e um beijo nele. Porque a gente tem dificuldade de beijar os pais. Meu pai eu beijava, ele não gostava, aí eu beijava. Minha mãe nem se falar, né? Minha mãe eu pegava no colo, erguia ela, era pequenininha, igual a minha irmã e a Mercedes. Catava ela assim no colo e tal, e beijava constantemente, mas o pai já era mais durão. Parece aquela coisa de homem. A Kaira pode beijar, filho, não tem problema, ela me beija. E eu gosto de beijar. Mas hoje é um bom dia para quem tem o seu papai vivo ainda. Tem muitos que não tem mais. Mas hoje é um bom dia de você, se está longe do teu pai, depois você pega o celular e faz uma teleconferência. Chama lá ao vivo para você ver a pessoa, porque no celular você fala às vezes também. Mas faz ao vivo, se puder fazer ao vivo, faz lá e diz assim: pai, eu te amo. Aí derruba quem está do outro lado. Mas é um dia de fazer diferença. Amém, queridos? Parabéns para todos os papais. Amém, para mim também. Então, dentro desse contexto do profeta Abacuque, Abacuque foi um profeta de Deus. E ele ministrou durante os últimos suspiros da nação de Judá. Não quero entrar aqui no mérito das questões das nações, mas depois você pode ler o contexto, enfim. Mas ele foi um profeta que ministrou durante um tempo de uma nação. E mesmo esse profeta chamando essa nação, esse povo ao arrependimento, essa nação então ela teimava em continuar fazendo as coisas erradas. Ou seja, ela continuava em não querer sair dos seus maus caminhos. Continuava querendo ir pelos caminhos errados. Percebe que hoje também não é diferente isso? Nesses dias não é diferente? As pessoas estão vivendo como elas querem, como elas desejam, da forma que elas veem, elas estão querendo viver do jeito dela. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo essas pessoas querendo viver do jeito dela, da forma dela, como diz assim esse famoso ditado: da minha vida cuido eu. Da minha vida cuido eu sou o dono da minha vida. Quem falou isso para você é o Satanás. Que a tua vida não é você que tem direito sobre ela. Amanhã cedo você vai dizer: o oxigênio vem para o meu pulmão. É você que vai falar isso? Se Deus não abrir a comporta amanhã cedo para você respirar, você vai lá para aquele lugar. Mas mesmo eu dizendo tudo isso, minha vida cuido eu vou dar conta dela. E de fato, deixa eu dizer para você, todos nós, todos vão ter que um dia, e se você crê ou não, o problema é teu. Eu vou pela Bíblia, eu creio na Bíblia, e a Bíblia diz que um dia, não sei quando vai ser isso, mas vai ter um dia que todos vão ter que dar conta
Está lá em Mateus, eu não gravei aqui o versículo, mas está lá no livro de Mateus. Todos vão ter que dar conta, sabe do quê? Daquilo que nós falamos, das palavras que nós proferimos. Irmãos, pastor, mas é muita gente para Deus saber do detalhe de ir lá prestar conta. Irmãos, tem eternidade. Mas o fato é que a gente vai ter que dar conta dos nossos dias aqui nessa terra. Então não passe simplesmente por essa terra. Não passe por essa terra como o cometa Halley, não. Que só vão ver de tempos em tempos, não. Marque a sua história. Conte a sua história aqui nessa terra. Porque a gente vai ter que dar conta dela. Vamos ter que dar conta dos nossos dias aqui. E aquilo que Deus disse para você fazer, não é outra pessoa que vai fazer. Não é fulano, não é ciclano, não é beltrano. Não, é você. Deus chamou você para fazer isso. Amém? Deus confiou em você. Se você não fizer, não é outro que vai fazer no seu lugar. Mas eu digo assim, a obra de Deus não para por causa de pessoas. Mas aquilo que era para eu fazer, se eu não fizer, eu vou ficar em débito com Deus. Vou ficar, porque Deus queria me usar para salvar muita gente. Mas eu fui negligente. Não vou falar. Não quero falar. Não sei o quê. E foi passando-se o tempo. E por causa dessa negligência tua, muitas pessoas, elas acabaram indo para o inferno. Isso é a realidade. Porque não ouviram o Evangelho. Não ouviram as boas novas do Evangelho. Não foram salvas do mau caminho. Não entraram no caminho correto, que é Jesus Cristo. Então, faça a diferença nesse tempo. Então o profeta, ele começa com um grito de alma. Leia depois o profeta Abacuque, é 3 capítulos só, rapidinho, toque assim, você já lê. Mas ele começa com um grito de alma, ele coloca assim no versículo 1 do capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Talvez a realidade do profeta também é a nossa realidade hoje. É a realidade nossa nesses dias. Quem sabe nós estamos agindo da mesma forma que o profeta Abacuque, gritando para Deus: até quando, Senhor, clamarei? Até quando, Senhor, gritarei por socorro? E o Senhor não me escutarás? Porque a gente está vendo tanta barbaridade hoje. Tanta coisa acontecendo à nossa volta. Porque os crimes, se você percebeu, não parou. Não parou as mortes por causa de crime. Pessoas continuam sendo ceifadas a sua vida por um roubo, por um assalto, por um acidente de trânsito. Continua igual. E a tendência disso tudo, a pessoa sem Deus, a tendência disso tudo, quanto mais eu estou distante de Deus, mais a minha ação para o mal, ela é muito mais forte ainda. Porque daí eu não tenho nenhum pingo de compaixão. E em questão de compaixão, o diabo ele é 0,0000. Você entendeu? Não existe essa palavra para o diabo. O que o diabo deseja é sim matar, roubar e destruir. Essa é a função tríplice dele nessa terra. E ele não para, ele não tem feriado, não tem domingo, ele não tem coronavírus que o impede de vir à igreja. Não tem. Ele está agindo do mesmo jeito, ainda mais forte ainda. Porque nos intimida. Porque nos faz ficar longe de Deus. E uma brasa longe do braseiro, qual que é a tendência dela? Uma brasa longe do braseiro, a tendência dela é virar cinza. Queira Deus ainda que dá tempo de chegar lá e soprar, para soltar cinza e aquela brasa começar a aparecer de novo, aquele fogo e começar a acender de novo. Mas lamentavelmente muitos, aquela brasa vai ficar tão apagadinha que talvez não vai ter forças mais para voltar a acender como acendia antes. Então,
Nós ainda tivemos a oportunidade, irmãos, de voltar aos nossos cultos há quase 2 meses atrás. Praticamente amanhã faz 2 meses que liberou os cultos presenciais. Tem cidades que começou hoje, dia 9 de agosto, tem cidades que ficaram então 147 dias sem cultos presenciais. 147 dias dão o quê? Quase 6 meses, né? É isso? Não. 5 meses? Praticamente. 5 vezes 3? Eu estou longe da escola. Isso aí. 5 meses sem você estar dentro de um templo. Não que você não foi assistido pelas transmissões da internet, cultos, palavras, né? O pessoal da célula transmitindo as células online, compartilhando palavra, testemunhos, glória a Deus, mas não é igual. Não vem me dizer com essa conversa que é a mesma coisa não, porque brasa se aquece com brasa, amém? Brasa esquenta-se com brasa. E quando eu estou aqui junto, reunido no mesmo lugar, no mesmo propósito, há uma unção diferenciada, amém? Nos aquece. Eu estou olhando para você, você olhando para mim aqui, e há um fogo queimando os nossos ossos, irmãos, e essa chama queimando o nosso coração. É isso que é igreja, é isso que é estarmos na presença de Deus. Aleluia, amém? Então, nós também chegamos talvez a essa conclusão: até quando, Senhor? Só que a resposta de Deus para o profeta, depois você vai poder observar isso, causa-lhe um espanto. Causa-lhe um espanto muito grande. Por quê? Deus vai revelar para o profeta a sua intenção, a intenção de Deus. Sabe, irmãos, e a intenção de Deus, mesmo quando nós muitas vezes achamos que ela não condiz com aquela realidade minha agora, Senhor, eu queria de outra forma, de outra maneira. Mas qual que é a intenção de Deus? A intenção de Deus, ela é sempre boa. Ou a vontade dele é sempre boa, é sempre perfeita, e ela é sempre agradável. Então Deus, Ele está acima de tudo e de todos, Ele sabe tudo perfeitamente muito bem. Só que a resposta de Deus, a intenção de Deus para o profeta acerca da nação, foi diferente. Deus falou assim: olha, eu vou usar um povo um pouquinho pior do que a nação de Judá, para perturbar, para trazer na linha esse povo de novo. Porque a nação da Babilônia era pior do que a nação de Judá. E Deus ia usar um povo pior para corrigir o povo dele. Que loucura é essa? Que doidura é essa? É a mesma coisa assim. De repente você está aqui, professando uma fé e tal. E de repente Deus usa alguém lá fora do nosso contexto, para te trazer alguma orientação. Você fala assim: mas como que pode? Essa pessoa nem da igreja é. Ela nem professa a mesma fé e vem falar isso para mim. Já aconteceu isso com você alguma vez? Como que pode? Ela nem congrega em nenhum lugar. Mas e daí? Quem disse que Deus só pode usar os que estão aqui dentro? Quem falou que Deus só pode usar quem está aqui e está do mesmo lado nosso, caminhando conosco todos os dias? Deus usa quem Ele quer. Desculpe a expressão, Deus usou até uma jumenta para falar com um profeta lá que estava meio turrão. Então Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. O que Ele quer é o teu bem. Amém? Então Deus vai usar esse povo. Ele usa então esse povo para trazer a nação de volta para o caminho. E a resposta de Deus para Abacuque então agora tranquiliza o coração do profeta. Pois o profeta então ele vê que ele pode confiar no Senhor, mesmo nas piores circunstâncias que a gente às vezes está vivendo. Nós precisamos confiar no Senhor, mesmo diante de todas as circunstâncias que a gente está inserido.
nesses dias atuais, mesmo olhando os noticiários, que eu não aconselho você a ficar muito preso no noticiário. Larga disso, abandona isso. Ah, mas não vou saber de nenhuma notícia. Não precisa saber não, ela vem até você. Não é verdade? Tem uns aí do WhatsApp aí que, meu Deus, parece que gosta de publicar só coisa ruim. Só coisa ruim. Vá caçar sapo na lagoa. Coloca coisa boa. Notícia ruim não precisa de publicação, ela vai vir sozinha. Não seja um agente do caos. Seja um agente de milagres. Milagres. Vê se está muito alto aí, irmão, porque eu falo alto. Presta atenção aí, na mesa aí. Milagres, seja um agente de milagres. Ok? Ah, mas o que eu vou publicar? Meu Deus do céu. Ai, tem 66 livros. Quantos versículos tem essa Bíblia aqui mesmo? Alguém me ajude aí? Mais de 30 mil, não é isso? Versículos. Não é possível que eu não tenha nenhum versículo aqui no meio que eu possa publicar no meu WhatsApp, no meu Facebook, na minha rede social e alcançar alguém, sabe? Eu acho isso maravilhoso demais. Porque esses dias eu ouvi um testemunho de uma irmã aqui da igreja. Ela meio receosa de publicar alguma coisa assim. Deus tocou no coração dela e ela publicou o negócio no Facebook. E aquilo foi tão demais assim que a pessoa do outro lado, sabe o que a pessoa do outro lado ia fazer? Se matar. Daqui da igreja, a irmã. Ela nem me autorizou a falar, mas não vou falar o nome dela. Então. Também não vou falar assim. Não vou falar o nome dela, mas está no Facebook. Mas Deus usou ela para trazer uma palavra naquele momento sobre a vida dela, um testemunho. E aquela pessoa então interagiu com ela e falou assim: olha, eu estava pronto para me matar agora. Olha o poder que tem a nossa palavra, junto com a palavra de Deus aqui. Amém, queridos? Então seja esse agente de milagres para a glória de Deus. Então, para a glória de Deus. Então, mesmo nas piores circunstâncias, por causa da sabedoria, bondade e poder incomparáveis de Deus, Abacuque confiou no Senhor, porque o plano de Deus é perfeito. Amém? O plano de Deus é perfeito, não há imperfeição no plano de Deus. Tudo que Deus fez e faz é perfeito. Amém? Talvez a gente chegue assim a uma conclusão assim, sei lá, a gente fica pensando, mas será que Deus, Ele está no controle? Meu coração está meio agitado aqui. Será que Deus está no controle? Será que você talvez não pense assim? Será que Deus está de fato no controle dessa situação que está acontecendo esses dias no mundo? Porque não é só o Brasil, o mundo. Mesmo não parecendo. Mesmo não parecendo. Deixa eu dizer para você que está aqui, para você que está do outro lado. Deus continua no mesmo lugar, num trono soberano. E Ele continua sendo, sabe o quê? O Senhor da história e governante das nações. Amém! E o profeta então, não apenas ele afirmou e proclamou a fé, mas ele aprendeu a depender diariamente de Deus, mediante uma fé confiante e inabalável, onde ele chega à conclusão assim, lá no 2:4, Abacuque 2:4, no finalzinho: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Ele chegou a essa conclusão. Ele aprendeu a confiar nas promessas, na providência divina de Deus. Em relação a todas as circunstâncias da vida, ele aprendeu a depender e a confiar nas promessas de Deus, na providência de Deus. É Deus que nos socorre, é Deus que nos ajuda, é Deus que nos fortalece todos os dias. Amém? Então ele declara: mesmo que o Senhor enviasse sofrimentos e perdas, mesmo assim Ele se regozijaria no seu Deus, no seu Salvador, mesmo que tudo desse contrário, mas mesmo assim eu confiarei no Senhor. É esse tipo de fé que eu estou falando que nós precisamos hoje. Amém, queridos?
Ainda que a figueira não floresça. Qual o propósito de uma figueira? Uma árvore ornamental, de decoração. Vamos plantar uma figueira lá em casa para decorar o meu quintal. Vou pegar uma mudinha de figueira e colocar num vasinho e colocar na minha sala de estar. Qual que é o propósito da figueira? Alguém me ajude aí. Produzir frutos. E o que ela produz? Manga? Você conhece o que é figo? Porque a gente está tão assim hoje que parece que a gente está perdendo algumas conexões. Conhecer. Carambola. Você conhece o que é carambola? Nossa, agora eu voltei. Mas nossos jovens, nossos adolescentes, eles estão perdendo um pouco dessa ligação de conhecer coisas. Mas o propósito da figueira, sim, é produzir figos. Corretíssimo. Mas o profeta diz assim: olha, mesmo que a figueira não produza o fruto para o qual ela foi determinada para fazer, para produzir, ela foi criada para produzir figos, mesmo que ela não produza figos, todavia, diga comigo, todavia, mas com um jeito de crente, todavia, bate assim no peito assim, ó, eu me alegrarei no Senhor. Você pode aplaudir Ele? Eita Deus! É desse jeito. Mesmo que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que, diga assim, ainda que a videira não produza. Não precisava falar, mas tudo bem. Ainda que a videira não produza, eu pergunto de novo, o que produz uma videira? Qual que é o propósito dela? O que uma videira faz? Produz o quê? Uvas. Muito bem, parabéns para vocês. Mesmo que a videira não produza uvas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Glória! Ainda que a lavoura não produza alimentos. Você sabe que o Brasil, o Paraná, é um dos maiores celeiros de produção de alimentos. Você sabe disso? Do Brasil. Sabe? E o Brasil também está assim demais a produção nossa de alimentos. Dá uma olhadinha depois nas exportações do Brasil para você ver, de grãos, para você ver, ter ideia como que produz o nosso Brasil. Mas aí, ainda que a lavoura não produz alimentos, todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém. Ainda que não tenha ovelhas no curral. É triste, né? Vai lá no seu curral e não tem ovelhas. Mas ainda que não tenha ovelhas no curral e nem bois nos estábulos, todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém? Ainda que a terra trema. Nós não temos tremores de terra aqui no Brasil. Quando se tem é bem pequeno aquela medição que eles fazem. Mas ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que as águas rujam e se perturbem, todavia eu me alegrarei no Senhor. Essa é a confiança.
Essa é a confiança daqueles que creem em Deus, daqueles que confiam no Senhor, no seu Deus. E ainda que os montes se abalem pela sua braveza, todavia, diga de novo comigo, todavia, eu me alegrarei no Senhor, no meu Salvador, no meu Deus, na minha torre forte. Aleluia, glória a Deus. E eu encerro lendo de novo o verso 17. Se quiser projetar para a gente aí, por favor. Abacuque 3, 17, você já pode se colocar de pé. Se o louvor tiver mais uma canção, pode vir aqui. Vamos encerrar orando a Deus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ver se muda para a NVI para a gente dar uma olhadinha fazendo um favor. Vamos ler esse texto juntos. Vamos lá? Todo bem bonito. Que já é de manhã, né? De manhã nós estamos assim, bem animadão, tá? Acordamos agora há pouco e estamos com gás aí, não gastamos energia ainda. Vamos agora, é para o inferno tremer. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. E não havendo uvas nas videiras, mesmo bananas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, na minha salvação. Dê um júbilo de glória, de louvor. Todavia eu me alegrarei, me exultarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Não temas, não temas os dias maus. Quem está em Deus não tem problema. Problema existe, só que ele é transitório. Então não temas o dia mau, não temas as más notícias, não se alimente delas. Vai na fonte que jorra todos os dias águas limpas, puras, águas cristalinas. E essa fonte tem nome. Essa fonte tem nome. Essa fonte é Jesus. Aquele que beber de mim, disse ele, jamais terá sede, porque dentro dele brotará uma fonte de águas. E essa fonte está aqui nesta manhã. Essa fonte quer sim fluir dentro de você. Deus está neste lugar. Deus está com você. Deus quer sim fazer com que você rompa. Saia do comodismo. Saia da inércia. Vai em frente. Vai em frente, rompa. Vai, prossiga. Como Paulo disse, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Paulo tinha um alvo. E o alvo dele era Jesus. Então não desanime, não desfaleça, não se entregue. Não deixe esse mundo que jaz no maligno, diz a Bíblia, te enclausurar. Não. Mas se transforme pela renovação da vossa mente. Feche os seus olhos.